Olá, olá, olá! Seja de onde você estiver, em qualquer momento você estiver da sua vida, do seu dia, muito bem-vindo. Seja bem-vindo a essa série de palestras Como Conquistar e Manter o Sucesso, um bom relacionamento, sucesso nos seus relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre como restaurar o meu relacionamento ou o seu relacionamento amoroso. Então seja bem-vindo, homem, as mulheres que estão por aí, que eu sempre sei que elas estão sempre aproveitando e consumindo esse conteúdo aqui. Cuidado, cuidado se você é mulher e está aqui comigo hoje, porque você vai ouvir coisas que às vezes vão te pensar assim, pô, eu queria tanto que o meu namorado tivesse aqui, eu queria tanto que o meu marido tivesse ouvindo essas coisas, por que que ele nunca quer ouvir nada, ele nunca quer fazer nada. Eu sei como é que vocês entram nessas piras de vocês, tá bom? Então faz o seguinte, pega essa live, manda pro namorado, pro marido e tal, e confia, cara, confia. Porque, sinceramente, eu não sei se essa live vai te ajudar ou te atrapalhar, né? Mas como eu sei que as mulheres são, como eu vou dizer, teimosas num bom sentido, é bem provável que fiquem muitas por aqui. Tá tudo certo também. Mas quero convidar vocês, homens, a chamar os seus amigos, principalmente aqueles amigos que você sabe que estão no momento difícil do seu relacionamento. Sabe que tem muitos homens por aí que, cara, isso já aconteceu muito comigo, já aconteceu contigo, de estar vendo que o relacionamento do teu amigo tá indo pro saco, tá indo pro pau, mas nem o cara sabe, nem o cara se deu conta ainda de que o relacionamento dele tá acabando. Sabe, talvez você que está ouvindo essa live aqui hoje comigo, talvez você se dê conta de que o seu relacionamento já acabou. E talvez você nem saiba disso. E tá na hora de começar a trabalhar na restauração desse relacionamento. Se você tá com uma pessoa que você enxerga algum tipo de futuro junto, que ela tem algum potencial de construir junto com você a vida que você enxerga no seu futuro, então hoje você vai receber aqui, eu me comprometo a te entregar algo bem prático e direcionado, uma orientação de como que você vai fazer para resgatar esse relacionamento. Tá bom? Então manda para os seus amigos e já vai. Quem está ao vivo aí, escreve aqui embaixo para mim, vamos interagir um pouco. Escreve para mim de onde você está, aonde você está ouvindo e se você está hoje num relacionamento ou não. Talvez tenha alguns caras aqui que vieram para essa série de palestra porque está tendo que enfrentar um divórcio. A mulher já pediu, já foi embora de casa ou já mandou você para fora de casa. E é tão triste, cara. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um cara que a mulher pediu o divórcio, disse para ele: olha, não sinto mais nada por você, não sinto mais nada por você e eu quero que essa relação termine. Não te amo mais. Você já passou por essa situação ou está passando por essa situação? Então hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Antes de mais nada, quem é que está aqui que vos fala? Eu não sei se você está aqui há muito tempo ou está chegando agora. Meu nome é Paulo Pimon Berndt. Eu sou psicólogo de formação, trabalho com constelação familiar, sou professor de constelação familiar no Raízes Instituto e já há 22 anos eu trabalho como terapeuta, como psicólogo, fui formado na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu ajudo milhares de homens ao redor do mundo com um trabalho que eu denomino, que tem o nome de Homem Inteiro. Homem Inteiro é esse programa de desenvolvimento para homens que é baseado numa jornada de transformação, que é a minha jornada de transformação também. Em muitos aspectos, eu, durante essa série de palestras, vou falar um pouco sobre a minha história, sobre como que eu cheguei até aqui, qual foi a minha transformação. Porque talvez você me conheça hoje e pensa, poxa, esse cara
já conquistou muita coisa e tal, ele deve ter sido sempre assim. Não, não. Eu era aquele adolescente jovem inseguro que morria de medo, que deixava com que os amigos e as mulheres controlassem ele. As meninas gostavam de mim porque eu era um bom ouvido, mas as meninas não me desejavam. Mesmo depois de me casar, e hoje eu sou casado há 20 anos já. Então, mesmo depois de me casar, eu ainda tinha muita dificuldade de falar e ter firmeza naquilo que eu queria, me manter firme naquilo que eu queria, e eu deixava a minha mulher comandar a minha relação. Então foram muitas crises durante esse caminho, foram muito trabalho interno e de descobertas e de analisar a minha história, de pesquisa, de estudo, e junto com outros homens também, descobrindo os recursos que tem dentro do homem, os recursos, digamos, da alma masculina, tá bom? Então esse é Paulo Pimon Bernt, é esse que vos fala. Então talvez você já esteja aqui há bastante tempo, já conheça um pouco de mim. E vamos lá para a nossa live de hoje. Porque se você foi atraído por essa live de hoje, significa que de alguma forma você vê que o seu casamento já entrou na rotina. Quais são os sinais que mostram que o seu relacionamento precisa de restauração? Talvez vocês já entraram numa rotina de se acostumar um com o outro. Já saber a hora e como a pessoa fala, como a pessoa lida com as coisas, e você foi assumindo aquela postura assim de deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então você, aos poucos, e as mulheres são muito fortes, né, cara? As mulheres são muito fortes. Eu sei porque toda vez que a gente tem um grupo de homem inteiro começando, eu pergunto, quem aqui é casado com uma mulher forte? E todos os homens levantam a mão. A mãe é boa. A mãe tem a ver com a história. É verdade. Todos os homens são casados com uma mulher forte. Todos os homens que entram no homem inteiro são homens que são casados com uma mulher forte. E a mulher não começa assim com essa fortaleza toda desde o começo. Acontece que começa a relação e a mulher vai vendo que o homem é um pouco mais lento nas coisas. Nós temos o nosso tempo de fazer e de resolver a história. Então, aos poucos, elas vão tomando a frente, vão tomando a liderança, vão resolvendo os problemas, a gente vai vendo que elas são mais rápidas, que elas dão conta do recado, e muitos homens vão ficando em segundo plano. Muitos homens vão deixando que a mulher assuma a liderança da relação, até que as polaridades ficam invertidas. Parece que a mulher que é o homem da relação. Parece que a mulher que é aquela que resolve tudo, é aquela que diz o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não você deve fazer. Daqui a pouco a mulher está até mandando em você. E tem muitos homens que acham graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua mulher está falando com você como quem dá ordens, o seu relacionamento já acabou. Já acabou. Esse negócio de ficar fazendo piada, né? Piada do... Eu lembro de um grupo de amigos que eu tinha há muitos anos atrás, era a piada do Frederico. Aí o Frederico era aquele que era o obediente à mulher, que a mulher manda em tudo. Esses dias eu vi até um desses vídeos na internet, um meme de se eu não me engano, era um português que era técnico de uma seleção, de um time de futebol, seja lá o que for. Ele diz, lá em casa tá bem estabelecido, quem manda é a minha mulher. Se me convidam para ir no futebol, eu digo, peraí que eu vou ligar para minha mulher para saber se eu quero ir. E aí a mulher vai ganhando a liderança, a condução, tanto para dar ordem na casa e nas coisas do relacionamento, como dar ordem em você. Em você. Eu não estou dizendo que alguém tem que mandar, eu não estou dizendo que você, o homem, tem que mandar na sua mulher. Porque se você está nesse lugar, você também não está no lugar de homem, como a gente vai aprender durante essa série
de palestras. O lugar de homem não é o lugar de quem manda. Liderar não é mandar. Mas calma, tem muita coisa para aprender aqui. Você já identificou? Talvez você reconheça que o seu relacionamento está precisando de restauração porque realmente aconteceu alguma merda. Talvez você foi o cara que enfiou o pé na jaca. Eu não estou falando de traição, estou falando de fazer alguma merda, de uma mentira ou de algo que você deixou de falar para sua mulher, passou um tempo, daqui a pouco uma outra pessoa diz para ela e ela se sentiu traída por aquela situação. Existem vários níveis. Talvez alguma coisa aconteceu que vocês se distanciaram. Você já experimentou aquela coisa assim de chegar em casa ou chegou a hora de sair do trabalho e ir para casa e você não está nem com vontade de ir. Nem com vontade de ir para casa. Muitos homens, nesse momento, o relacionamento está tão ruim que, sabe, eles arranjam mais trabalho para fazer, para ficar mais tempo no trabalho, fingindo, às vezes até fingindo que está trabalhando ou ajudando um colega, alguma coisa assim, para não ir para casa. Esse é um sinal claro de que o seu relacionamento precisa de restauração, tá bom? Ou talvez você já esteja naquele relacionamento onde não tem mais aquele fogo, sabe? Se esfriou. Você olha para sua mulher e já nem se empolga mais se ela começa a trocar de roupa. Né? Você já olha para ela assim como, já conheço, isso aí já sei. Né? Você sente no ar, digamos assim, que ela não tem mais aquele brilho nos olhos para você. Já não tem mais aquela admiração para você. E o pior de tudo é que o que vão te dizer a respeito dessa história toda é que o seu relacionamento chegou nesse nível, chegou nesse estado. O que vão te dizer por aí é porque faltou dedicação sua. É isso que vão te dizer. Faltou dedicação, faltou colocar a sua mulher em primeiro lugar, como prioridade. Quantas mulheres não reclamam disso? Eu não sou prioridade para você. Quantas mulheres reclamam? Quantas mulheres reclamam? Quantas vezes a sua mulher já reclamou que você não dá atenção suficiente? E aí vão te dizer por aí que o seu relacionamento está nesse estado que está hoje porque você não se entrega para a relação. Porque você não dá atenção, você não coloca a sua mulher em primeiro lugar. Não tem happy wife, happy life. Tem um ditado assim americano que diz: se você deixar sua mulher feliz, você terá uma vida feliz. E aí o que acontece? Você se desenvolve enquanto marido, enquanto namorado, na referência daquilo que a sua mulher quer de você. E eu sei, cara, que assim como eu já fui, sabe, esse homem que tinha como referência outras mulheres. Ou referência, por exemplo, é muito fácil um homem deixar o relacionamento amoroso ser liderado pela mulher. Afinal de contas, ele está acostumado, foi isso que ele viu em casa. Foi isso, ele teve sempre debaixo, digamos assim, da autoridade da mãe dele. Talvez você lembra muito bem como é. Você provavelmente cresceu num ambiente de excesso de presença materna. O seu pai trabalhava muito, ou era ausente, ou se separou da sua mãe, e a sua mãe era aquela guerreira, era aquela que comandava a coisa. Então, quando tu entra num relacionamento e aos poucos a mulher vai tomando a liderança, você sente que é um ambiente familiar, que tá tudo certo. Afinal de contas, as mulheres entendem melhor sobre essas coisas das emoções e tal. E você entra nesse lugar comum, nesse lugar passivo e deixa ela comandar a coisa. Você finge que está aceitando por dentro, muitas vezes você está rancoroso, você
tem ressentimento, você sente o vazio, uma insatisfação muito grande, mas você vai tocando e se acostumando com essa história. É muito interessante que a maior parte dos relacionamentos, principalmente depois dos 40, você sabia que a maior parte dos divórcios acontecem por iniciativa e movimento da mulher? Porque muitos homens por aí, talvez você seja esse tipo de cara, que vai se acostumando às coisas como elas são. Você ouviu o pastor, o padre, os gurus de relacionamento por aí dizendo que você tem que deixar a sua mulher feliz. E aí você tenta fazer ela feliz entregando tudo o que ela quer, tentando fazer tudo o que ela pede. E aí você vai se submetendo, na verdade. Você vai se anulando, se adaptando à necessidade, ou não à necessidade, aos desejos da mulher. E no final das contas, you and I know, nós dois sabemos que não dá certo. Que a mulher nunca está satisfeita. Com você tentando ao máximo fazer ela feliz. E talvez justamente isso, de tentar fazer a sua mulher feliz, é que levou a sua relação ao estado que está hoje. Essa mesmice, esse esfriamento total, que você está se anulando. Para deixar a sua mulher feliz, talvez você tenha deixado de ir no futebol, porque ela queria mais tempo com você. Você deixou de pegar a sua bike e pedalar no sábado de manhã com os caras da bike. Você parou de ir fazer as suas trilhas, tu parou de fazer as coisas que você fazia com os outros homens para dar mais atenção à sua mulher. Afinal de contas, as mulheres são muito boas de expressar aquilo que elas querem. Sim ou não? As mulheres são muito boas de expressar aquilo que elas querem. Elas desejam e querem cada dia uma coisa diferente de você. E que você esteja atento, que você se antecipe às necessidades dela, que você resolva os problemas da casa, que tenha iniciativa e tal. E cada dia elas querem algo e deixam isso muito claro. Sim ou não? Fala aqui para mim. Não é verdade? As mulheres são excelentes de falar aquilo que elas querem. E aí você cai naquele erro por ter ouvido de tantos outros gurus e parecem mestres por aí que dizem que você precisa priorizar a sua mulher e só assim o seu relacionamento vai dar certo, sacrificando a sua felicidade pela felicidade da sua mulher. Diz se eu estou errado, se não é isso que você ouve por aí. E as mulheres reclamam disso mesmo, que os homens são muito egoístas, que você só pensa em você, que não sei o quê, e aí fica cobrando de você que você coloque ela como prioridade. E se eu te dissesse que justamente tudo que você está fazendo, eu acredito, cara, que você tem uma boa intenção. Eu acredito que você está seguindo fielmente aquilo que as mulheres dizem, né? Porque a gente cai nesse erro, sabe? De, pô, se eu quero ter um bom relacionamento com essa mulher que eu amo, ou com essa mulher que eu me apaixonei um dia, talvez você nem esteja mais apaixonado por essa mulher, mas que você quer restaurar aquela paixão, você quer restaurar esse amor. E aí você cai no erro de ir buscar isso no campo do feminino, cara. No campo das outras mulheres. Ou ouvindo homens também que estão muito conectados com esse campo do feminino, que vão te dizer exatamente isso, que você precisa priorizar a felicidade da tua mulher, da felicidade da pessoa que está do seu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. Primeiro a respeito de nós, seres humanos, independente de ser homem e mulher, todos nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Pela nossa própria felicidade. Você é responsável pela sua própria felicidade. Não adianta culpar isso na sua mulher.
Você é responsável por aquilo que você faz com a sua vida. E a sua mulher também é responsável pela própria felicidade dela. Ela está em busca dessa felicidade. Tanto que ela faz tantos pedidos para você. Quer dizer, tem mulheres que nem mais pedem, né? Elas só reclamam da sua passividade. De que você já não é mais o homem que foi ou que, né, e fica, cara, tem relacionamentos que entram numa toxicidade terrível, né? Até xingamento e agressão surge dentro de um relacionamento. Isso aconteceu por quê, cara? Deixa eu te dizer uma coisa. A chave para a restauração do seu relacionamento, em primeiro lugar, não está no relacionamento. Está em você. É isso que não te dizem por aí. Vão sempre te dizer, e a sociedade do jeito que ela tá, né? Sociedade do jeito que ela tá, com excesso de materno, com pouca conexão com o paterno e com o masculino saudável, digamos assim. Vão te dizer sempre que a solução é priorizar a felicidade da sua mulher. Mas para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu relacionamento, precisa começar com você. Restaurar o seu lugar de homem. Você foi se anulando tanto, você foi se adaptando tanto nesse seu desejo genuíno de atender os desejos da sua mulher, que você foi se perdendo. Os desejos da sua mulher, atender aquilo que o pastor falava, aquilo que as mulheres em geral falavam, você se perdeu também, talvez. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você talvez tenha se perdido em algo muito profundo. Você cresceu num ambiente onde a sua mãe reclamava para você dos problemas que ela tinha com seu pai. E aí, muito cedo, cara, um menino ainda, talvez com 7, 8 anos, você se comprometeu. Você já esqueceu desse compromisso que você fez. Mas lá, com 7, 8 anos, você se comprometeu em ser um homem completamente diferente do seu pai. E de nunca fazer uma mulher sofrer como a sua mãe sofreu. Diz aqui pra mim se eu tô falando uma bobagem. Sabe, talvez a restauração do seu casamento comece muito antes de pensar na sua mulher. A restauração do seu casamento começa em enxergar qual é o seu lugar como homem. Porque talvez você esteja reagindo dentro do seu casamento hoje, do seu relacionamento hoje, como um menino. Aquele menino apavorado de ver a mãe sofrendo daquele jeito e que se comprometeu a nunca fazer uma mulher sofrer, como seu pai fez a sua mãe sofrer. E você está comandado por esse menino com medo de ser abandonado, talvez. Com medo de ser rejeitado. E aí você vai colocando, sem perceber, vai se anulando, deixando as coisas que fazem, sabe, você vibrar, deixando de lado as coisas que te dão prazer, que te fazem sentir vivo, para atender os desejos da sua mulher. E não funciona, né, cara? Não funciona. Me diz aqui, escreve aqui para mim nos comentários, se você é esse homem que já tentou de tudo para fazer a sua mulher feliz e atender os desejos dela. Talvez você esteja nesse lugar porque você ainda não se encontrou como homem, cara. Você ainda está reagindo como um menino, cara. É isso que eu quero que você se dê conta. Que você ainda está reagindo como um menino. Como aquele que viu a mãe sofrer e se comprometeu. Talvez esse compromisso esteja tão, sabe,
tão enterrado lá dentro do seu coração que você nem se dá conta hoje. O que que esse Paulo tá falando? Que merda é essa? Eu nunca falei isso, nunca pensei isso. Eu tô aqui justamente, cara, para te falar aquilo que ninguém te fala. Se esses gurus de relacionamento por aí fizessem a diferença na sua vida, você já estaria todo mundo casado muito bem e feliz. A verdade é que a restauração do seu casamento começa em você sair desse estado infantil para um lugar de homem. E aquilo que não te ensinam é que você precisa se relacionar com a sua mulher. Deixa eu mostrar de uma forma bem concreta aqui para você. O que acontece? Então nós temos aqui uma mulher, temos aqui um homem. Deixa eu ver. Tá faltando homem nessa caixa aqui, ó. Ó, aqui um homem. O que acontece? Um relacionamento amoroso acontece entre dois adultos. E você, muitas vezes, está tentando se relacionar com essa mulher aqui, com base naquilo que as mulheres dizem. As mulheres, por exemplo, a sua mãe, né? A sua mãe te ensinou sobre ser um homem gentil, sobre ser um bom menino, sobre nunca machucar as mulheres como o seu pai a machucou. Ela cria você para ser um bom menino. E as mães são ótimas para criar bons meninos. Tá tudo certo, esse é o lugar das mães mesmo. Né? O famoso leva o casaco. Com mulher não se bate nem com uma flor. Tá tudo certo, isso é verdade. A agressão física está completamente fora de questão. Agora, você procura a sua referência para como tratar as mulheres ou com aquilo que você aprendeu com a sua mãe, e a mãe só pode te ensinar a ser um bom menino. Tá bom? Você baseia o seu desenvolvimento enquanto marido, enquanto namorado, enquanto um homem que se relaciona com uma mulher, com aquilo que você aprendeu com a sua mãe ou com base naquilo que a sua mulher diz que você tem que ser. Ou seja, toda a base de desenvolvimento seu enquanto homem, enquanto marido, enquanto namorado, vem do feminino. Tu percebe? Tem algo errado aqui. Como que a mulher, né? Como que o seu relacionamento, você vai ser um homem dentro da relação, se tudo que você conhece, tudo que você aprendeu a respeito de ser um homem dentro da relação vem do feminino? O que as mulheres sabem sobre ser um homem? De verdade. Elas sabem sobre ser humano. Mas ser um homem, ter 700, 900 de testosterona correndo pelo sangue, elas não sabem. Elas não sabem o que é vibrar na frequência do masculino. E aí vem uma frase máxima que eu inclusive coloquei aqui no meu livro, que é a base de todo o trabalho do Robert Bly, do livro chamado João de Ferro, que foi a inspiração para todo o meu trabalho com homens. Ele diz a frase seguinte: uma mulher pode dar luz a um menino, mas só um homem pode fazer dele um homem. Então o que eu quero dizer é o seguinte para você: o seu relacionamento chegou ao ponto que está, talvez até já tenha terminado. Talvez até já tenha terminado. Talvez você saiba porque a sua mulher te falou que ela não te ama mais, que quer que você saia de casa. Ou talvez você esteja dentro de um relacionamento que acabou e você nem se deu conta ainda. Porque você está reagindo como um menino. Tentando ao máximo, e eu acredito na sua boa vontade, tentando ao máximo ser o cara que as mulheres dizem que os homens têm que ser. Mas as mulheres não sabem nada sobre ser homem. As mulheres sabem como criar um bom menino. Aonde você vai buscar aquilo que você precisa para ser o homem
que o seu relacionamento amoroso precisa que você seja? Aonde você vai buscar isso? Você vai buscar isso com outros homens. Você vai buscar isso no campo do masculino. Começando toda uma jornada, é claro. Não é de uma hora para outra. Não é em uma palestra de meia hora, 40 minutos como essa aqui, que tudo vai mudar. Mas eu quero te orientar, te mostrar um caminho. E o caminho é que você precisa aprender a ser homem com outros homens. Não se trata mais de atender às necessidades, quer dizer, atender os desejos. Porque, deixa eu te falar uma coisa, cara, existe uma diferença entre necessidade e desejo. As mulheres sabem muito, têm facilidade de dizer o que elas querem ou o que elas desejam. Mesmo que isso mude de um dia para o outro. Afinal de contas, as mulheres são cíclicas, né? São seres cíclicos. Então, dependendo da lua, elas querem alguma coisa diferente. E tá tudo certo, nós amamos e odiamos elas por isso. Então, tentando atender aos desejos da sua mulher, ouvindo aquilo que ela quer de você, no sentido do homem que você deveria ser, você nunca vai ser o homem que ela precisa que você seja. E para restaurar o seu casamento, você precisa se transformar num homem. Uma mulher precisa de um homem do lado dela. Um homem que ela admira. É isso que ela precisa de verdade. E você vai ter que então aprender a identificar para depois então, primeiro você precisa descobrir o que é ser homem, desenvolver o seu masculino, seu posicionamento, seu movimento de liderança. Liderar não é mandar. Liderar não é ser autoritário e dizer aqui na minha casa tem que ser assim, eu pago as contas e vai ser do meu jeito ou não vai acontecer. Não se trata disso. Liderança é exemplo. É ser exemplo. Quando você é exemplo, você é admirado. Você tem um propósito forte, você quer causar um impacto no mundo, você quer fazer diferença na vida de outras pessoas. Um homem dessa forma, ele é admirado. Naturalmente, ele vai atrair de volta a mulher pela admiração. Você precisa se tornar uma inspiração para que a sua mulher olhe para o lado e veja que vale a pena seguir você. Vale a pena continuar do seu lado porque você está construindo algo de consistente. Você está construindo uma vida que vai para além de você mesmo. Mas não é uma vida que vai para além de você mesmo focando na sua mulher, focando nos seus filhos. Não estou dizendo que precisa ignorar a mulher e os filhos, não. A sua casa precisa da sua presença, mas uma presença viva, uma presença vibrante, uma presença que lidera, e lidera pelo exemplo. Você se torna uma inspiração. Aí seus filhos vão querer ser como você. Seus filhos vão querer ser como você. A sua mulher vai se sentir num ambiente segura, porque ela olha para você e diz: uau, não é nada daquilo que eu queria, mas esse cara vale a pena seguir. Ele sabe onde ele está indo. Ele sabe o que ele quer. Quando você deixa isso claro, mas isso exige, quando você deixa isso claro, você começa o processo de restauração da relação.
Porque para restaurar a relação, precisa que você seja um homem maduro. Um menino não consegue sustentar. E quando eu falo de menino, cara, eu não estou falando isso para diminuir você. Eu estou falando isso porque, sinceramente, eu sei, cara, eu já fui esse menino, sabe? Que tentou de tudo quanto é jeito atender às necessidades afetivas da minha mãe. Eu fui esse menino, né? Meu pai sofria de depressão, a minha mãe, né, ela precisava de mais apoio emocional e eu muitas vezes fui esse apoio para ela. E isso me deixou enredado nesse meio de sempre ouvir uma voz feminina dentro de mim, ou me depreciando, ou me direcionando naquilo que eu precisava ser. Ficou claro aqui para vocês, cara, que uma mulher, ela pode transformar a frase nossa aqui, que pode se tornar um mantra para você também. A frase é: uma mulher pode transformar um embrião num menino, mas só um homem pode fazer dele um homem. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até os gurus de relacionamento por aí vão transmitir para você ainda a voz do materno. Você precisa cuidado, você precisa dar segurança para sua família, você precisa ser, né, certinho, você precisa andar conforme a música, para nunca ter cuidado, para nunca mentir, nunca fazer nada que vai machucar a sua mulher, nunca dar. E aí você começa a dar tudo para sua mulher, a senha do seu celular, você começa a dizer para onde você está indo, para onde você não está indo, tirando foto do encontro da cerveja com seus amigos para não deixar a sua mulher preocupada ou achando que você está num ambiente com outras mulheres e você se preocupa demais. Esse é o menino dentro de você. Um homem que desenvolve as características do masculino, ele tem coragem, ele sabe o que quer, ele não tem medo de bancar a sua opinião, ser firme naquilo que ele realmente deseja. Porque o desejo dele, sabe, o desejo mais profundo de nós homens, está direcionado para o impacto que a gente vai causar no mundo. Isso vibra profundo no coração de todo homem. Todo homem quer uma grande batalha para lutar. E essa batalha, cara, não tem que ser o relacionamento com a sua mulher. A sua batalha tem que ser travada no mundo. Existem muitas coisas no mundo e na sociedade que precisam da transformação e precisam de você, cara. Precisam de você. Mas para isso você precisa se posicionar. E quando você tem um propósito claro na sua vida, sabe se posicionar como homem, você ganha a admiração. E aí começa o processo de restauração da relação. O processo de restauração do seu relacionamento não está em você priorizar a sua mulher acima de tudo. Está em você ser fonte de inspiração. Entendeu? Você precisa se tornar uma fonte de inspiração para toda a sua família. Aí toda a sua família olha para você com seu propósito e diz: vamos seguir o papai, vamos seguir esse homem. Durante milhares e milhares de anos, nós fomos seres nômades. Na sociedade nômade era assim. A gente se estabelecia num lugar, consumia os recursos naturais daquele lugar e depois os homens iam à frente para identificar o novo lugar onde essa família e essa comunidade ia se estabelecer. Ele identificava, voltava e dizia: olha, nós estamos indo para lá. E toda a família, toda a comunidade seguia esse homem na direção do próximo local onde eles iam se estabelecer. Confiavam nesse homem, porque ele tinha sempre um olhar, uma visão no futuro, uma visão no que ia dar certo, uma visão nos perigos
e desafios do mundo ao redor. É aí que começa a restauração da sua relação. A sua mulher, dar uma chance para sua mulher olhar você como homem. E não como um menino que está humilhado ali do lado dela, pedindo por favor, por atenção e por afeto. Tentando fazer de tudo por ela. E talvez você esteja aqui nessa live e você esteja dizendo assim, olha, Paulo, já passei por essa fase de tentar fazer a minha mulher feliz, não deu certo e hoje eu simplesmente larguei de mão. Mas eu ainda quero restaurar meu relacionamento. Então comece por você, cara. Se restaurando o seu lugar como homem. Deixando de lado um menino, o bom menino, gentil, amoroso, carinhoso, que prioriza os outros, a necessidade dos outros acima das suas. E começa a se reconectar com o seu masculino, com outros homens também, com a fonte, digamos assim, do seu masculino interno. Você nunca vai encontrar isso nas mulheres, sabe? Tem muitos homens que se perdem por aí buscando o seu reconhecimento como homem. Nas mulheres, alguns se tornam Dom Juans, que tem que cada semana ou cada dia estar com uma mulher diferente, para procurar esse lugar de aprovação enquanto homem. Outros homens se enfiam num relacionamento onde eles vão se apagando, se anulando completamente, como um menino acuado. Chegou a hora de parar com isso, cara. Chegou a hora de deixar, de dizer internamente, sabe, para esse menino que existe dentro de você, chega dessa voz materna, feminino-materna, direcionando a minha vida. Eu preciso ir buscar numa voz masculina quem eu realmente sou, a minha identidade como homem. E neste momento, você não vai estar atendendo os desejos da sua mulher. Você vai estar atendendo a necessidade dela. Compreende? Você vai saber identificar como consequência a restauração da sua relação. A restauração do seu relacionamento não depende de 40 dias você trazendo flores para sua mulher. A restauração do seu relacionamento não é você fazendo declarações de amor. A restauração do seu casamento não vem com você se humilhando ainda mais, colocando os desejos dela acima do seu. A restauração do seu casamento não vem com você sacrificando ainda mais o seu bem-estar e os seus desejos. Não é aí. A restauração do seu relacionamento começa com você tomar o seu lugar como homem. Tomar o seu lugar como homem. E quando eu falo isso, tem homens que dizem assim, esse cara é um doido, não sei do que ele está falando. Eu sou um homem. Tem muitos homens que acham que são homens, por exemplo, uma visão totalmente distorcida. Eu sou homem porque eu sou hétero, porque eu sinto tesão por uma mulher. Gente, eu conheço homossexuais que são muito mais homens do que muitos homens héteros por aí. Tem outros caras que acham que esse cara está falando não tem nada a ver. Eu sou homem, eu tenho uma carreira, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro. Não é o sucesso e não é o dinheiro que te faz como homem, te faz homem. O que te faz homem é liderar, por exemplo, é ser fonte de inspiração para sua família, de quem tem um propósito claro, de quem tem características masculinas bem desenvolvidas e se coloca totalmente dedicado a impactar o mundo e a sociedade ao seu redor. Aí você serve como fonte de inspiração.